Alguns escritores de histórias em quadrinhos às vezes fazem muita merda, no qual a gente se esquece rapidamente, e outros fazem merda, mas deixam sua marca em alguma coisa boa. E o Peter David, apesar de ele escrever, na minha opinião, várias histórias medíocres, insuportáveis e tudo mais, né, que é o tema do vídeo, que é o Incrível Hulk, histórias do Incrível Hulk. Aqui, na releitura que eu vou fazer desse vídeo, ele se deu muito bem, o Peter David. Porque parece que essa história, parece não, né? Eu tenho certeza que essa história aqui, na verdade, é um one shot, um especial, tiro único. Você lê numa cartada só, enfim, não é uma minissérie, não é nada. Parece que nesse one shot o Peter David mostrou a sua capacidade. E esse one shot, né, essa história desse one shot, ela foi publicada no início do novo milênio, na Marvel, em 2002. E se chama Hulk The End, o título original nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Hulk, o Último Titã, publicado primeiramente pela Panini Comics em formatinho, se não me engano foi em formatinho, e depois ela ganhou um encadernado ao lado de uma outra minissérie do Peter David, ao lado de uma minissérie do Peter David relacionada ao Hulk, se chama Futuro Imperfeito, que essa aí, sim, né, não vale nem a pena comentar, né, porque a história de ele sempre vem relacionada com o Futuro Imperfeito, porque alguns eventos de Futuro Imperfeito de alguma forma estão interligados com Hulk o Fim, ou Hulk End. Mas a gente sabe que Futuro Imperfeito é uma minissérie que começa até bem. Minissérie original, desenhada pelo George Pérez e com o roteiro do Peter David. Ela começa bem, mas tem alguns momentos bostas ali que me fizeram deixar de levar a sério aquilo lá. Como, por exemplo, o momento que o maestro, né, o Hulk distópico de um futuro pós-apocalíptico, ele toma um chute do Hulk mesclado nos bagos e começa a cantar como soprano. Porra, eu já deixei de levar a sério ali. E por que eu digo isso? Porque a seriedade de Futuro Imperfeito, até mesmo na minissérie original, ela é perdida com a mania do Peter David de fazer piadinhas, enfim, né, de introduzir humor, introduzir não, né, ele prezar pelo humor fora de contexto. Antes que ele fizesse, né, enfim, não é, porra, aquela cena lá, você tá vendo ali o Hulk mesclado, né, que muitos chamam de Professor Hulk, ainda não era o batizado de Professor Hulk na época. O que mesclado ali tá lá confrontando a versão distópica dele, de um futuro pós-apocalíptico. Um tirano, um ditador cruel que sacrifica sabe-se lá quantas pessoas em prol de ser o mais forte que existe, porque o maestro escraviza um monte de gente, né, ali, né, desse futuro distópico, né, dessa distopia e tudo mais ali, em prol de ser o mais forte que existe, porque ele sabe que ali ninguém vai fazer frente com ele. Enfim, né, deixando dentro do contexto aqui. Aí você vê o Hulk mesclado como personagem secundário, ele vai lutar contra o maestro. Aí quando temos um momento tenso ali, que o maestro até sacrifica uma mulher, né? Parece até uma cena do Conan ali na época do filme estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. O Hulk mesclado faz uma piada ali, né? Enfim, né? Você vai cantar feito soprano e mete um chute nas bolas do saco do maestro ali. E o maestro começa a uivar cantando. Porra, não dá, né? Mas enfim, só deixando dentro do contexto aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar nesse vídeo. Só que em Hulk The End não tem piada, não tem humor, não tem cenas engraçadinhas, ou até mesmo diálogos engraçados ou frases engraçadas, não tem nada disso. O Hulk The End do Peter David e com arte do Doug Cale, que na minha opinião fez acho que o seu melhor trabalho aqui, né, seja no conteúdo da revista, né, da HQ, como também na capa. Ele, ao lado do Peter David, faz o melhor trabalho do Hulk aqui, melhor,
Não teve mais nada do DK depois disso. Pelo menos não teve mais nada, eu não vi. E muito do acerto do Peter David nos roteiros desse one shot é que o Peter David ele teve de fazer um esforço para escrever algo mais intenso no Incrível Hulk, né? Que mesmo não estando relacionado com a cronologia do normal das histórias do personagem do universo 616, mas ele teve de fazer um esforço para escrever algo mais sério, sem muitas piadas, sem piadas, sem humor fora de contexto que ele costuma fazer. Ele fez algo mais sério. E é por isso que Hulk The End ele funciona muito bem até hoje. Quando eu fui revisitar aqui, ela é uma história atemporal, ultrapassou as barreiras do tempo e pode ser lida sem se preocupar com fatos cronológicos coexistentes nas histórias do Incrível Hulk relacionados ao universo 66, 616. Então você pode ler esse one shot sem se preocupar com nada, porque é uma história dramática que foi batizada também como a última história do Hulk, né? The Last Hulk Story. E vem bem a calhar aqui. Eu não vou dar muitos spoilers, também não vou nem mostrar muitas imagens, a não ser os formatos que ela foi publicada no Brasil pela Panini Comics, depois virou um encadernado, sempre relacionado com o Futuro Imperfeito, que eu acho, né, enfim, né, já expliquei aqui que ao mesmo tempo os eventos de Futuro Imperfeito de alguma forma estão interligados, né, na história de Hulk The End, né, ainda mais precisamente o Maestro, né, seria a versão distópica do Hulk Bruce Banner de um futuro imperfeito. Mas o The End ele funciona muito bem, e eu acabei lendo, né, alguns comentários, como sempre, nada a ver do povinho aí bajulador do Peter David. Mas você já conhece a história mais dramática na vida do Incrível Hulk que o Peter David já escreveu? Aí quando a pessoa cita qual seria essa história, ela cita a história da deturpação que o Peter David escreveu com os desenhos horríveis do Adam Kubert, onde o Bruce Banner mata o pai dele, Brian Banner, e se sente culpado, né? Putz, lá foi uma deturpação, pô. Mas, no entender, né, na opinião de alguns ali, essa seria a melhor história do Hulk, a história mais dramática e triste, né? Dramática e triste do Hulk, escrita pelo Peter David. Eles também deixam como exemplo ali, outra coisa que eu discordo totalmente, aquela história lá que o Jim Wilson morre vítima da AIDS. Porque é uma história muito cabulosa, né? Meio enervante e tudo mais, trágica, dramática, umas pegadas mais sérias. Mas o cara, na verdade, falando aqui, o Peter David, próprio cara que escreveu, ele nunca explicou como o Jim Wilson contraiu o vírus HIV. Nós aqui nunca ficamos sabendo, e nem mesmo o tio do Jim Wilson, que é o Sam Wilson Falcão, que era muito próximo do Jim Wilson, ele nunca tentou descobrir o porquê, né, de seu sobrinho ter morrido de AIDS. O Peter David nunca explicou isso. Ele nunca deu nenhum detalhe do porquê que John Wilson contraiu AIDS, se o John Wilson era, na verdade, homossexual, ou se ele trocou sangue com, trocou sangue com algum portador de HIV, ou trocou sêmen com alguém, com um homem, não sei, porque estabelecido na época lá que o John Wilson tinha namorada, mas o Peter David nunca explicou como ele pegou AIDS. Então, na minha opinião, o Peter David, na época lá, né, escreveu aquela história do Hulk mesclado versus Speed Freak. Ele não deixa de nenhuma forma subentendido, né? Parece que ele fez aquilo lá para simpatizar com as vítimas infectadas pelo vírus HIV. E até na morte do Jim Wilson, né, o Peter David lá, ele meio que tenta se compadecer ali, né, sentir compaixão pelas vítimas do vírus. Ou seja, mas o trabalho do escritor, o trabalho do Peter David, a obrigação dele era explicar como o Jim Wilson pegou AIDS.
se o John Wilson era na verdade homossexual, porque o trejeito do John Wilson lá dos anos 90 parecia meio gay, né? Não sei se era a década de 90 ali, era gay, embora que os gays não incomodavam ali na época, mas ele não explica. Enfim, só explicando aqui, né, os altos e baixos do Peter David. Agora, falando de Hulk The End, o Hulk The End, Hulk o Fim, ou Hulk o Último Titã, ele é uma história que, vamos dizer, pós-apocalíptica, porque também o Hulk está ali no que sobrou, né, da Terra, foi totalmente devastada. Tudo que ele encontra ali é só ruínas, e é um Bruce Banner envelhecido que precisa gravar, né, uma espécie de gravador ali que fica sempre do lado do Bruce Banner, os últimos momentos dele com o Hulk, que ele até tenta se livrar do Hulk, né, tentando ceifar a própria vida ou tentando cometer suicídio. E a gente sabe, quem leu o Peter David ali, até mais nas últimas histórias do Peter David, né, que eu já até ressaltei nos meus comentários anteriores, o Hulk sempre impede o Bruce Banner de morrer, né? Porque o Bruce Banner quer tirar a vida, o Hulk fala assim, não vai morrer, porque o Hulk é o mais forte que existe. Mas é interessante também vermos aqui em Hulk, o Último Titã, que o Hulk, ele quer se livrar da existência do Bruce Banner. Ou seja, ele tenta se livrar, né? E o conflito entre Banner e Hulk aqui é muito bem escrito, é muito bem abordado, né? Mesmo saindo fora da cronologia meio-meia, é muito bem retratado. Não tem, como eu falei, não tem piadas. E eu colocaria Hulk The End, né? O Hulk, o Último Titã, ao lado do arco Tempest Fielded, a Tempestade, e até de outras, enfim, né? Enfim, uma história mais séria, Hulk, o Último Titã, o arco Hulk, a Tempestade, onde o Peter David também, lá no Novo Milênio, teve de fazer um esforço para escrever algo mais sério, né? Por conta até do que o editorial queria fazer com o Hulk. Aí uma curiosidade aqui que essas histórias, né, intituladas The End, não sei se elas foram compiladas e encadernadas lá nos Estados Unidos, também estrelaram o Wolverine e o Justiceiro. Mas o Wolverine, apesar de ser escrito pelo Paul Jenkins, que eu considero como um dos melhores escritores do Hulk, a do Wolverine não deu muito certo. Foi uma minissérie, acho que de 6 partes, não sei se me engano. Não achei tão interessante. E nem mesmo a do Justiceiro, que teve também os desenhos do Richard Corben. Não gosto da arte desse cara. Enfim, mas tem gente que gosta, que foi o responsável pela minissérie Banner, tá? Que eu tenho aqui também, não gosto muito não. Mas deixando aqui os últimos comentários aqui, para encerrar o vídeo, Hulk The End é uma grande revisitada, pelo menos para quem quer ver o Peter David escrevendo histórias mais sérias, que saem fora de piadas, né, humor fora de contexto, porque em Hulk The End é seriedade do começo, meio e fim. Enfim, né, que é até a coisa rara de se ver no Peter David. Mas aqui estamos em um one shot publicado no início do novo milênio. Então, como já disse aqui, o Peter David pensou ali, vou escrever alguma coisa mais no chão mesmo do Hulk, e ao mesmo tempo como se fosse a última história dele, né? E a última história de todos os personagens, que é do Hulk, foi a melhor mesmo, do que a do Wolverine e a do Justiceiro. Bom, vou ficando por aqui. Continue acompanhando o canal Tempo 60, que com o tempo vai ter mais alguns vídeos interessantes. Falou e fui!